Olá pessoal, eu sou Marcelo Oliveira e este é o canal De Olho na Comunidade. Este é um canal voltado exclusivamente às notícias do Brasil e do mundo. Portanto, se você deseja se manter atualizado sobre o que acontece no Brasil e no mundo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Assim você será notificado sempre que surgir um vídeo novo aqui no canal, ok? Agora vamos ao que interessa, que é notícia. As principais notícias do dia são: caso Henry, pai presta depoimento ontem e na ocasião lembrou-se da última frase do filho em sua despedida, que disse: "A mamãe não é boa". Ainda sobre o caso Henry, babá também presta depoimento na data presente e muda de depoimento dizendo que nunca viu o menino ser agredido. Agora vamos falar de CPI da Covid. A mesma ouvirá hoje um médico e um paciente da Prevent Senior como testemunhas no caso. Lembrando que a CPI da Covid está em sua fase final e nos próximos dias o relator deverá apresentar seu relatório final. Agora vamos para o próximo ponto. Em meio a toda esta crise, no governo Bolsonaro, o mesmo se reúne com Paulo Guedes para tratar de assuntos ligados à sua convocação a prestar esclarecimentos na Câmara dos Deputados, no caso de sua offshore. E ainda falando sobre o governo Bolsonaro, falaremos também sobre a novela da indicação do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, ao cargo de ministro do STF. Alcolumbre alega obstrução para barrar Mendonça para vaga no STF. A espera de ex-ministro da Justiça por sabatina completa 3 meses na semana que vem. O Supremo continua com 10 ministros apenas na corte. Essas e outras notícias você acompanha aqui no canal De Olho na Comunidade. Agora vamos à pauta do vídeo de hoje. O pai do menino, Henry Borel, prestou depoimento nesta quarta-feira, 6, na audiência preliminar do julgamento dos acusados de matar a criança. Leniel Borel contou que, dias antes de morrer, o filho deu indícios de que não queria voltar ao convívio da mãe, Monique Medeiros, e do convívio com o padrasto, ex-vereador Jairinho. O casal está sendo julgado pelo crime. Abre aspas. Ele se agarrava ao travesseiro para não ir embora com ela. Ela começou a me ligar para pedir ajuda porque nos fins de semana ele não queria voltar para casa. Eu conversei com ele. Eu fui falar para o Henry que a mãe estava lá embaixo e ele se agarrou ao travesseiro falando: "Não, papai, não quero ir". Quando ele viu a Monique, começou a chorar. A avó, Dona Rosângela, conversou, chamou ele para ir na praia. Ele desceu com ela para a praia e depois foram embora, conta o pai do garoto, Leniel Borel. No segundo dia de depoimentos, que terminou já na manhã do dia 7, a primeira audiência sobre o assassinato do menino Henry Borel, a babá do menino, Tainá Oliveira, foi a última a ser ouvida e mudou o depoimento mais uma vez. Durante a audiência, Tainá disse que nunca viu Henry ser agredido por Jairinho, apresentando a versão diferente dos 2 depoimentos anteriores na delegacia. A babá disse que se sentiu manipulada por Monique antes de começar a falar na audiência, presidida pela juíza Elizabeth Machado Louro. Tainá pediu para Monique sair da sala. O ex-vereador Jairinho e a mãe de Henry, Monique Medeiros, são acusados da morte do menino. Ao todo, 10 pessoas foram ouvidas, inclusive o pai de Henry, Leniel Borel. Segundo a babá, tudo pode ter sido imaginação de sua cabeça. No meu entendimento, era a Monique que me fazia acreditar em muita coisa. Por isso a minha cabeça estava transtornada e eu começava a imaginar um monstro. Mas ali no quarto não poderia estar acontecendo nada e eu estava imaginando um monte de coisa, disse a babá.
Tainá ainda disse que se sentiu usada pela mãe da criança. Me senti usada. Em que sentido? No sentido de que ela tentava me mostrar o monstro do Jairinho e eu ficava com todas as coisas ruins na minha cabeça, relatou a babá. Era tudo suposição da minha cabeça. Eu nunca vi nenhum ato, disse a babá. As próximas audiências estão marcadas para os dias 14 e 15 de dezembro. Em outras versões, em abril, no segundo depoimento à polícia, Tainá afirmou que Monique sabia que o filho era agredido pelo padrasto, Jairinho, e que a mãe da criança pediu que ela mentisse à polícia. Na época, a babá disse que soube de 3 momentos diferentes em que Henry foi agredido. Já na primeira vez que falou à polícia, em março, Tainá disse que nunca tinha percebido nada de anormal na relação do casal com o menino. Enfim, esperamos o desfecho deste caso, que os culpados sejam punidos, que a justiça seja feita. É isso que nós do canal esperamos. Agora vamos falar de CPI da Covid. A CPI da Covid houve médico e paciente da Prevent Senior. De acordo com os requerimentos, tanto o médico como o paciente são testemunhas importantes nas denúncias contra a Prevent Senior. A sessão da CPI da Covid-19 desta quinta-feira, 11, traz novos depoimentos relacionados à atuação da operadora de planos de saúde Prevent Senior, o médico Walter Correia de Souza Neto, que trabalhava na operadora, e Tadeu Frederico Andrade, que era beneficiário do plano de saúde, foram convocados para falar à comissão. De acordo com os requerimentos, tanto o médico como o paciente são testemunhas importantes dos eventos relatados na denúncia. Em setembro, a CPI recebeu uma denúncia de ex-médicos da Prevent Senior sobre práticas adotadas durante a pandemia pela operadora. Entre as várias práticas denunciadas, destacaram-se o cerceamento da autonomia médica do corpo clínico, distribuição do chamado kit Covid, conjunto de medicamentos ineficazes para o tratamento precoce da Covid-19. A aplicação de tratamentos não autorizados pela Anvisa é fraude em estudo em clínico conduzido pela Prevent Senior sobre a segurança e a eficácia da hidroxicloroquina em associação à azitromicina em pacientes leves de Covid-19. A inadequação do encaminhamento de pacientes aos cuidados paliativos. Espirrou. Toma, diz médica da Prevent sobre cloroquina. Temos informações do paciente Tadeu Frederico Andrade, que era beneficiário da Prevent Senior quando foi infectado pela Covid-19. No Natal do ano passado, depois de uma consulta via telemedicina da operadora, ele recebeu o kit Covid. Seguindo a prescrição, Tadeu tomou a medicação e o quadro clínico dele se agravou, tornando necessária a internação em unidade de tratamento intensivo, UTI. Após um mês de tratamento intensivo, a equipe da Prevent, segundo Tadeu, queria tirá-lo da internação para reduzir custos, colocando ele sobre os cuidados paliativos. No entanto, a família dele recusou a aceitar a mudança e Tadeu acabou se recuperando. Posteriormente, o paciente denunciou a Prevent Senior, à CPI, ao Ministério Público de São Paulo. Mais um fato bem relevante que ficará constado na CPI da pandemia, e nos próximos dias o relator Renan Calheiros deverá apresentar seu relatório final e apontando os indiciados por eventuais crimes cometidos durante a pandemia. Agora vamos falar de assuntos relacionados diretamente ao governo. Em meio à crise, após revelações de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, mantém uma offshore
nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal, o presidente Jair Bolsonaro terá uma reunião com o ministro nesta quinta-feira, 7. O encontro consta na agenda do presidente e está marcado para as 14h30 no Palácio do Planalto. A pauta da reunião não foi divulgada. Super tranquilo, relatou um informante da equipe do governo. Guedes fez a primeira declaração à imprensa sobre o assunto na noite de quarta-feira, 6, ao sair do ministério. Ele não havia se posicionado desde domingo, 3, quando a informação sobre a offshore foi revelada. Diante dos jornalistas, Guedes foi sucinto e tentou demonstrar tranquilidade em relação ao caso, que motivou críticas nos últimos dias. Guedes falou brevemente enquanto entrava no carro para deixar o ministério. Em imagens registradas pela equipe da TV Record, é possível ouvir o ministro dizendo a repórteres: "Estou tranquilo, estou super tranquilo." Ele respondia a um questionamento sobre a convocação aprovada na Câmara dos Deputados para que explique a situação no plenário. Investigação de um conglomerado internacional de jornalistas revelou que o ministro mantém uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. A empresa foi aberta em 2014. A desvalorização do real durante a gestão de Guedes no Ministério da Economia levou o investimento, que era de 35 milhões em agosto de 2015, a ser hoje estimado a mais de 51 milhões de reais. Super valorizou a empresa do ministro em tempos de crise. Explicações aos deputados a uma convocação para que Guedes se explique no plenário da Câmara dos Deputados foi aprovada na quarta-feira, 6, por 310 votos a favor e 142 votos contra. Se não comparecer, o ministro poderá responder por crime de responsabilidade. Ele também deve ser ouvido em comissões do Senado e da própria Câmara. Um dos movimentos maiores que a gente vê nesta situação toda é da base do governo. A base do governo dobra os votos da oposição para convocar Guedes. Abre aspas. É imperativo que Guedes dê explicações ao parlamento sobre a manutenção dessas contas no exterior, mesmo após ter assumido uma função pública de enorme relevância. É inaceitável que, enquanto a economia do país afunda, ele mantenha seus recursos em moeda estrangeira, sendo beneficiado com a desvalorização de nossa moeda, graças à sua desastrosa gestão, declarou o líder da oposição na Câmara, o deputado Alessandro Molon. Fecha aspas. Caso não compareça, o ministro poderá responder por crime de responsabilidade. Guedes também já havia sido convocado pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. O pedido de convocação foi aprovado nesta última terça-feira, 5, mas a data ainda não foi marcada. Por ter sido convocado, o ministro é obrigatório a comparecer na comissão. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, ainda continuando falando sobre o governo Jair Messias Bolsonaro. Agora vamos falar da novela, né? A novela que está o cargo de ministro do STF, né? Na situação em que Alcolumbre não quer, tenta de toda forma atrasar a nomeação do ministro indicado por Jair Messias Bolsonaro. Vamos à matéria. Alcolumbre alega obstrução para barrar Mendonça para a vaga no STF. Espera de ex-ministro da Justiça por sabatina completa 3 meses na semana que vem. Supremo continua com 10 ministros apenas, ou seja, está incompleto a bancada de ministros no STF, né? A inédita espera do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, para a sabatina que antecede a decisão do plenário do Senado sobre a indicação do seu nome para uma vaga no STF,
no Supremo Tribunal Federal, completa 3 meses na semana que vem. A situação não tem precedentes na casa e foi justificada ao STF pelo presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá. Ele justificou a situação alegando uma obstrução legítima. O presidente da comissão precisou apresentar seus motivos para não convocar a sabatina, após determinação do ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Atendendo à ação movida pelos senadores Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, Alessandro Vieira, do Cidadania do Ceará. A obstrução é um instrumento regimental segundo o qual o partido ou grupo utiliza-se de instrumentos do próprio regimento para impedir o avanço de uma proposta da qual diverge, relatou. Alcolumbre nega intenção direta de bloquear o processo de indicação de André Mendonça ao STF, da qual discorda, mas ressalta que a atuação obstrutiva é um instrumento político legítimo, fecha aspas. Críticos da atitude do senador destacam que o argumento não se encaixa na definição de obstrução e que a atitude caracteriza abuso de poder por submeter o Senado à vontade de uma só pessoa. Esses foram os principais fatos do dia.